Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou o Marcelo Gualberto. E para você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com uma expert em marketing de conteúdo e storytelling, galera. Galera! Ela tá no digital como especialista desde 2020 e já faturou mais de 3 milhões de reais. Durante os 3 anos de mercado, já ensinou mais de 6 mil alunos a criarem conteúdos envolventes com histórias para encantar e vender. E agora chegou a nossa vez de aprender com ela, não é mesmo? Tá preparada, Carol? Eu tô preparadíssima. Quero aprender a fazer histórias envolventes. Vocês estão preparados? Diga pra nós quem é ela. Vem pra cá. Milena Nóbrega. Que recepção. Muito obrigada, Carol, Marcelo. Tô bem animada. Eu espero que vocês saiam daqui aprendendo a fazer conteúdos envolventes. É o meu objetivo. Ó, o nosso objetivo é extrair tudo pra galera que tá aqui sair transformada, cara. E olha só, você tem 3 anos aí no mercado como especialista, um resultado incrível, tanto de faturamento quanto de alunos. Os seus produtos também, a gente deu uma olhada e aparentam ser incríveis e a gente quer aprender um pouco sobre isso. Mas antes de a gente aprender sobre suas técnicas, especialidades, conta pra gente de onde é que você veio e como é que o digital apareceu em sua vida. Bom, você começou com a técnica dos conteúdos envolventes, que é usar a narrativa e a sua história e a pessoalidade para gerar essa conexão e essa venda. E eu sempre começo contando a minha história, seja num pitch, seja em qualquer lugar. Porque a história ela é muito importante para atrair pessoas conectadas com o seu produto. A gente passou um pouco dessa era do só conteúdo técnico pelo conteúdo técnico. Então, eu me chamo Milena, eu vim de Natal, do Nordeste. Eu nunca tinha andado de avião, acredita? É mesmo? Caramba. A primeira vez que eu andei de avião foi em 2020. Porque eu era social media. Antes de ser especialista, eu fui social media de muitos especialistas do mercado, de muitas empresas. E uma dessas empresas, que é o G4 Educação, que é do Thales Gomes, Alfredo Soares, do Nardon, eles me chamaram para São Paulo. E eu louca fui. É agora que eu saio daqui. E eu fui morar em São Paulo junto com o Victor, que é meu noivo e meu sócio. E a gente foi junto entrar nessa narrativa, nessa história. E a partir dali a gente não parou mais. A gente buscou muitos países, moramos na Argentina, Portugal, Espanha, em estadias mais longas, mas passamos por muitos países. E eu aprendi ao longo desse processo que as pessoas, elas se encantavam pelo meu método, pela história que eu colocava nele. Pela narrativa, não na venda aquela pessoa que promete e depois ela some. E a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do podcast. Então, assim, o digital, ele com certeza me abriu portas muito, muito, muito grandes. E tudo começou quando eu decidi que eu ia fazer daquilo uma profissão para minha vida. Que em 2018 eu trabalhava como social media e depois eu me aventurei como especialista. Mas antes de virar social media, você fazia alguma coisa totalmente nada a ver com o que você faz hoje? Porque normalmente a galera tem empregos tradicionais e você desacredita, né? É verdade. Eu já comecei na área da comunicação. Legal. Então, eu trabalhando. Agora sim, eu fazia direito. Eu fazia direito, era a faculdade dos meus sonhos. E como eu vim de Natal, a gente tem muito essa cultura ali de profissões tradicionais. Eu não acredito que é só em Natal, em vários outros lugares. Engenharia, medicina. E eu decidi que quando eu olhei e falei, gente, não é isso. Eu tô odiando tudo que eu tô vivendo aqui nesse lugar, embora eu fosse muito grata pelas oportunidades, eu falei, tá, eu vou sair. Mas do que adianta eu só falar que eu vou sair se eu não tiver um plano, se eu não tiver uma execução? E aí foi quando, ao longo de 2017, eu fiquei estudando pro Enem, de novo, da época do Enem. E em 2000 e aí eu prestei o vestibular escondida. Saí escondida da faculdade de Direito, meus pais não sabiam, meu pai principalmente. Em 2018, no primeiro dia de faculdade de comunicação, que eu fiz na UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu falei, pai, não estou mais em Direito. Ele, o quê? Surtou. Sim, estou em comunicação. E ele, o que é isso? O que isso faz? E eu falei, pois é, eu vou descobrir junto com vocês. E eu sempre fui uma pessoa muito executora. Embora eu fale de histórias e pareça algo era uma vez, ser muito idealista, sempre eu tive planos muito estratégicos. E eu pensei, tá, eu vim de um lugar muito, muito humilde, de uma vila de 30 metros quadrados. Eu tô arredondando para cima, 30 metros quadrados. E
eu passava o dia... Meu quarto não tinha janela, não tinha nada, era muito, muito, muito pequeno. E eu falei, tá, eu preciso traçar um plano estratégico para fazer isso aqui funcionar. E foi quando eu, em 2018 ainda, tinha recém-entrada na faculdade de comunicação. Eu falei, tá, eu vou conseguir algum dinheiro com isso aqui. Não sei como, mas eu vou mostrar que eu não tô enlouquecendo. E aí foi quando eu, literalmente, lá no FRN, tinha uma sede de startups, várias pequenas empresas, e eu fui um dia à tarde e falei, tá, eu vou bater de porta em porta até alguém me aceitar. Foi assim. Não tinha processo seletivo, nada disso. E eu acredito que foi um pouco de sorte, um pouco de execução e um pouco de habilidade também. Na primeira porta que eu bati, eles me atenderam, o CEO ficou, quem é você? O que você quer? Eu falei, eu quero uma oportunidade. Eu sou estudante, faculdade de comunicação, e eu gostaria de prestar um estágio, começar com alguma coisa. E aí ele me passou um desafio, falou, faz um story. Faz uma story aqui, faz um vídeo. Eu trabalhava muito... Eu era social media, mas era filmmaker, era diretora de arte, era tudo. Empresa pequena é assim. E aí eu topei o desafio, fiz, mostrei pra ele no dia seguinte. Ele falou, tá, meio assim, vamos dar uma chance pra essa menina. E ele me deu uma chance, essa empresa é futebol interativo. E a partir dali eu comecei a minha carreira. Então, meu primeiro emprego foi já relacionado à área de comunicação. E as pessoas hoje, elas têm medo de prospectar, Sim. Elas têm medo de levar não. E eu fui num local físico que eu poderia ter... A pessoa poderia nem ter aberto uma porta pra mim. E aí? Segue a vida, vai na porta seguinte. Sim. Que massa. Agora, a dúvida que surge é, a galera que encontra o digital, boa parte deles cai no anúncio, falando, quer aprender a ganhar dinheiro e tudo mais. Outros vêm naquela necessidade, fala, cara, eu vou atrás, ele joga no Google como ganhar dinheiro na internet e encontra lá as opções de afiliado, enfim. No seu caso, você entrou nesse mundo de comunicação, que está totalmente relacionado à sua especialidade atual, de storytelling e tudo mais, mas em que momento que o digital, como mercado, apareceu? Eu virei a minha chavinha muito na pandemia. Então, eu comecei assim... Tinha um grupo da faculdade de comunicação que eu participava e eles postavam muitas vagas. E eu era aquela pessoa da realmente necessidade. Eu pegava vaga de tudo, de tudo. Era uma vaga de ilustração, eu não sabia fazer ilustração, mas eu aprendi de um dia para outro. Eu abri o Adobe Illustrator e eu ia fazer. Era uma vaga de web design, e aí minha jornada na porcentagem, como social media, que hoje é uma coisa que chama muito atenção, as pessoas perguntam, Milena, como é que você cobra com porcentagem sendo social media? Quem que quer dar porcentagem para social media? Isso não existe no mercado, se for parar para pensar. E a minha primeira vez que eu ganhei porcentagem como social media antes de ser social media, foi de uma pessoa local de Natal. O nome dele é Gleb Duarte. E eu olhando essas vagas na faculdade de comunicação, eu falei, vaga de web design, fixo mais porcentagem. O que isso significa? Não sei, mas vou descobrir. De um dia para o outro, eu aprendi a fazer página de venda e ilustração. Montei tudo lá, a página, entreguei e fui contratada. E foi a primeira vez na vida que eu ganhei porcentagem. E em porcentagem dentro de uma realidade que chegou no mês, eu ganhei 3 mil e poucos reais. Para quem ganhava 600, ali para mim foi uma virada de chave. Eu percebi que dava para fazer muito dinheiro a partir dali. E foi quando eu pensei, eu acho que eu posso ser especialista. Que massa. Então você meio que criou um modelo de porcentagem que até então não existia para o mercado social media. Não existia de jeito nenhum. A partir dessa oportunidade, você começou, nos seus próximos trabalhos, você já começou a cobrar porcentagem? Depende muito do caso de cada especialista. Quando a gente fala de porcentagem, as pessoas têm... Nossa, então eu vou ficar milionário. Será que realmente a porcentagem é o modelo ideal para o seu momento? Será que você tem condições de cobrar com porcentagem? Será que você tem condições de lidar sob pressão? Porque muitas vezes as pessoas não têm. E elas acham que são melhores do que elas realmente são. Isso no mercado de social media acontece demais. E em vários outros mercados. Então, eu comecei... Alguns eu tinha fixo, alguns eu tinha porcentagem. E... Quando eu comecei a me posicionar, mesmo sendo uma profissional de bastidores, mas eu não deixava de criar conteúdo para o meu perfil, as pessoas, elas vinham até mim. Por exemplo, o Iesa, que é um grande case que eu tenho, ele veio até mim. Não eu fui até ele. O Ports Trader, que também é outro case que eu tenho, ele chegou no meu direct. Você é social media? Então, o social media tem muito de personalidade, mas se ele entende que ele é seu principal cliente e ele não pode ficar um único dia sem postar para ele... dentro das condições e da realidade dele, os melhores clientes vão vir até ele, porque não importa só você ser bom, você tem que mostrar que você é bom, é aquela velha história. Então, assim, foi um modelo de transição. Alguns clientes eu tinha porcentagem, outros clientes eu tinha um fixo, mas o que acontecia era que o meu fixo ia aumentando cada vez mais à medida que eu ia mudando a minha chavinha, que não era só fazer o post. Legal. Entende?
E aí, isso foi disseminando, chegou um tempo que eu não precisava mais prospectar. Eu, literalmente, criei uma rede de conexão nos bastidores que eu não tinha mais agenda. Literalmente não tinha. Eu tive que chamar pessoas para criar junto comigo. E eu demorei a perceber que isso era um modelo de agência. Eu achava que era só a pessoa tá me ajudando ali a criar post. Depois que eu entendi que, poxa, se eu tô delegando, se eu tô criando uma estrutura, então eu tenho uma agência. E aí foi quando essa chavinha ela foi de escala, foi mudando. E eu gosto muito de falar sobre isso porque as pessoas elas acham que o modelo de escala é somente você sendo, às vezes, especialista ou coprodutor. E não, existem muitos outros modelos alternativos. Se você faz uma porcentagem com alguém e você é gestor de tráfego, se você faz uma porcentagem com alguém e você é social media, ou se você está vendendo um serviço extra para a pessoa, como uma curadoria de conteúdo, uma identidade visual, você vai aumentando o seu fixo porque o cliente, no final das contas, ele quer vender, assim como você quer vender. Se ele vende 50 mil e você capta lead orgânico para ele o suficiente para, ao invés de 50 mil, ele está vendendo 60, 65, seu fixo vai naturalmente aumentando. Essa é uma dúvida que fica em minha cabeça. A gente recebeu vários players e geralmente as porcentagens elas são entregues ou para estrategistas digitais, os coprodutores, às vezes um gestor de tráfego e talvez, dependendo se for um copy sênior, um copywriter. Mas para social media é uma realidade que para mim é a primeira vez. Então, para uma pessoa que está ali do outro lado e talvez esteja iniciando nesse mercado ou já se consolidou como uma prestadora de serviço ativo, mas não conseguiu dar o próximo passo para escalar, porque às vezes não tem time, enfim. Como é que você faz para conseguir, como no social media, cobrar porcentagem? Qual é o tipo de narrativa que faz com que o player pense, cara, esse serviço vai me gerar resultado, vai ser relevante a ponto de dar uma porcentagem para ele? Quando a gente fala do modelo de porcentagem, ninguém quer dar porcentagem para ninguém, porque você está ali com um sócio. E para você falar de sociedade, a gente está falando sobre correr riscos em conjunto. Então, o social media que ele cobra porcentagem, ele está num modelo muito avançado. Não é você chegou agora e você vai cobrar com porcentagem. É muito necessário o alinhamento de expectativas, porque dentro do mercado, a gente vê formação, treinamento, vendo pacote de R$2.000, R$3.000. Isso não existe. Do nada. No mês você vai ganhar 2, 3 mil. Então, para você cobrar porcentagem, primeiro você tem que estar correndo risco junto com o cliente. Você tem que estar com metas junto com o cliente. Então, se o cliente no mês passado ele captava 3.000 leads, um exemplo, organicamente, eu captei 3.000 leads no meu lançamento passado. Ok. Onde a gente quer chegar no próximo lançamento? O que a gente consegue fazer realisticamente para, ao invés de 3, ele captar 4, ele captar 5? Então, o social media que ele cobra porcentagem, primeiro, ele capta lead orgânico, ele gera venda orgânica e ele gera aumento de seguidores. São esses os 3 principais fatores para você chegar a vir a cobrar uma porcentagem. Porque o cliente quer crescer base, ele quer vender organicamente, ele quer captar leads. E o social media, ele só consegue fazer isso quando ele está se comunicando com outras pessoas da área. Você nunca pode chegar assim, eu não postei o conteúdo porque não me mandaram material. Eu não postei o conteúdo porque eu não sabia. Não, se você não sabia, pergunta para a área do comercial qual é a ação de vendas da Black Friday. Pergunta para o comercial qual é a ação de vendas do próximo trimestre, do início do ano. Mas não é papel do social media fazer isso. Não é. Mas você quer cobrar porcentagem? Perfeito. Então você vai ter que se posicionar como um sócio dentro da empresa. Então é mais Legal. sobre uma questão de posicionamento e alinhamento de expectativas e o quanto a pessoa está disposta a correr risco junto. Exatamente. E assumir algumas responsabilidades, principalmente no que se trata de captação, né? Exatamente. E o que é captação de leads? Porque às vezes o social media acha que captar leads é fazer post e botar CTA para clicar no link da bio. Será que é só isso? Será que eu não consigo fazer, antes de fazer uma captação de leads, eu não consigo fazer uma antecipação para criar um mistério e uma pulguinha atrás da orelha da audiência para ela se sentir imersa dentro da ambientação e da narrativa do lançamento? Antes mesmo de eu captar e levar para uma página de captura, o que for. Será que eu não consigo, antes de falar, clique no link da bio, eu começar a pincelar ali um pouquinho do método nas entrelinhas? Eu costumo dizer que linha editorial não tem mistério. As pessoas acham que o que é linha editorial? Fica uma grande névoa. Linha editorial, para mim, é você adaptar o seu conteúdo ao produto que você está vendendo naquele momento. E é simples assim. Então, se eu vou vender um conteúdo, um curso sobre lançamento, a partir de agora, minha linha editorial é sobre lançamento. Como lançar,
um case sobre lançamento. Ah, mas aí o especialista, em fevereiro, ele vai mudar o produto. Ele vai lançar agora uma mentoria para coprodutores. Ok. Então, agora, apesar de eu estar ali pincelando sobre lançamento, a partir de agora, eu vou falar sobre a oportunidade de quanto você pode ganhar como coprodutor. Eu vou quebrar objeções e tocar na dor de, olha, você não precisa aparecer para ganhar muito no digital e ser reconhecido. Ou seja, a minha editoria, ela vai mudando, o meu inimigo em comum vai mudando. Se eu vou lançar um curso de social media em agosto, mês aleatório, quais serão meus inimigos em comum? Cobrar pouco, não ser reconhecido. Vou batendo nessas dores. Ah, agora eu quero mudar. Vai ser outro produto. Vou lançar agora um incrível conteúdo para lançamentos, um exemplo. Então, agora eu vou falar como que eu fiz lançamentos no orgânico, como que eu fiz aquilo. Linha editorial é isso. E o social media que tem a capacidade de flutuar e brincar com isso para vários especialistas ao mesmo tempo, ele escala muito. Agora, aproveitando que nós estamos aqui com uma especialista, eu acho que esse podcast vão ser aulas, já dá pra perceber. Explica pra nós, o mercado digital, a gente recebe aqui diversos players todos os dias, e a gente percebe o quanto o mercado digital muda, e muda numa velocidade bizarra, que a gente fala, meu Deus, a pessoa precisa estar o tempo todo se atualizando. Em 2023, quais são as principais atividades de um social media? Lembra que eu falei das 3 metas? Então, as principais atividades de um social media é, primeiro, crescer a base do cliente, crescer a base de seguidor. Segundo, captar leads, se a gente está falando de um especialista que trabalha com infoprodutos. E quando a gente fala de captar leads, as pessoas acham que captação de leads é só levar para uma jornada gratuita, para uma lista de espera. Não, captação de leads também tem ligação com a nutrição de leads. Eu posso captar leads para uma newsletter, eu posso captar leads para receber um brinde, uma coisa gratuita. E no final eu faço um upsell, eu faço uma venda maior para a pessoa de um produto mais caro, faço enfim, tem muitas possibilidades. Então, primeiro, crescimento de seguidor. Segundo, captação de leads. E terceiro, venda orgânica. E aí entra uma palavrinha que está muito em alta aqui para o social media, que é o tal do social seller. Sim. Ou seja, se o social media consegue transitar e brincar com o social seller, ele vende todo dia sem o cliente precisar estar em lançamento. Porque ele fala, olha, vamos fazer aqui um post carrossel que no final a gente pluga uma automação para a pessoa comentar, venda, e aí a pessoa vai interessada, clica numa página e vamos conversar, abrir todos os directs de novo de quem não interagiu e perguntar, oi fulano, deu tudo certo com a sua inscrição? Oi, fulano, ficou com alguma dúvida com relação ao produto? Como é que eu posso te ajudar? Venda baseada em relacionamento. E o social media, o nome já diz, ele é o responsável por mídias sociais, pessoas. E se você entende que a venda é baseada em relacionamento, não é só uma pessoa com um saquinho de dinheiro andando por aí, você começa a ser muito assertivo com relação às dores que ela tem. Porque aí você entende, poxa, essa pessoa não tem tempo. Consigo conversar com ela. Nossa, fulano, eu entendo. É difícil a gente ter tempo, né? E por isso eu tenho isso aqui. Você vai linkando a dor da pessoa a uma solução. E aí fica muito fácil de vender. Você gosta de chegar num lugar e a pessoa já te ofertar algo, sem nem saber se você quer isso? Então, assim, eu trabalho muito as narrativas baseadas em marketing de permissão. Você primeiro nutre a pessoa ao ponto que ela vai abrir a porta e vai te permitir fazer um pitch. Vai te permitir estar feliz em comprar de você. Então, o social media, ele atua basicamente como estrategista também, hoje em dia. O social media profissional e tudo mais. Sim, com certeza. Não dá mais pra ser... Quando eu comecei em 2018, eu colocava uma foto, eu comecei trabalhando com futebol. E eu colocava uma foto, assim, do time que ganhou o jogo e a legenda. Aquilo era maravilhoso, dava muito engajamento. Hoje em dia, tá cada vez mais competitivo. Sim. Hoje em dia, de todos os recursos do Instagram, o mais usado são os stories, sem sombra de dúvidas. Tem gente que nem rola o feed, só abre os stories. Então, como que você vai reduzir a sua profissão a criar post no feed? Perfeito. Se não é ali onde as pessoas estão majoritariamente. Entende? Perfeito. Teve uma parte da sua fala que me pegou, que você falou assim, então vamos supor que eu vou vender um produto sobre mentoria, então eu vou fazer uma linha editorial baseada nisso. Uhum. E assim por diante, né? De acordo com o momento que minha empresa, meu time está vivendo, a gente vai criar uma narrativa para potencializar esse objetivo final. A gente vai falar sobre marketing de conteúdo, que é uma das suas especialidades, mas antes, para quem nunca ouviu, caiu aqui de paraquedas, o que é marketing de conteúdo? Marketing de conteúdo, marketing de conteúdo é diferente de conteúdo. Se você só cria conteúdo, eu costumo dizer que você tá ali com um hobby que é caro,
que tá te tomando tempo. O marketing de conteúdo, ele tem um grande objetivo, que é levar à venda. Então, ele tem um funilzinho lá, no qual o conteúdo, ele é o topo que vai fazer com que as pessoas, vai te gerar reconhecimento de marca, vai fazer com que as pessoas saibam que existe uma solução ali, que muitas vezes ela nem sequer sabia. Então, o marketing de conteúdo, ele nada mais tem como objetivo levar a pessoa a entrar dentro de um funil, que esse funil tem o objetivo final de vender. Só que o caminho, ele não é reto. Eu não costumo dizer que o funil, ele é assim, a pessoa viu. Imagina que são vários obstáculos, um labirinto de a pessoa tá passando, ela bate no seu story, ela bate no seu Reels, ela bate no seu carrossel, ela bate na sua história de vida, no seu antes e depois, ela bate na sua vinda ao podcast da QIFI. E cada vez mais as pessoas não estão comprando de cara, a não ser que ela tenha um problema muito forte a ser resolvido, eu preciso resolver isso agora. Geralmente, as pessoas passam ali de 3 a 5 meses. Eu não sei se vocês têm esses dados dentro da QIFI, de quanto tempo depois a pessoa compra, depois que ela segue alguém, o perfil de alguém. Mas eu tenho inúmeros casos e pesquisas de pessoas que entram e, ficam consumindo, e só depois elas tomam uma decisão de compra. Então, de novo, baseado no relacionamento, se você não conseguiu vender agora, então nem vou mais dar bola pra essa pessoa, não vendi pra ela mesmo, tá, e se ela comprasse daqui 3 meses? Entende? Se ela comprasse daqui 2 meses. Ou seja, o marketing de conteúdo é o caminho mais facilitado para você gerar conexão e vendas. E vendas sem precisar necessariamente investir. Já que se você não tiver nada agora, o que você tem é tempo. Sim. Perfeito. E é o que o marketing de conteúdo vai te exigir nesse primeiro momento. E como é que você define o público no início de uma estratégia de marketing de conteúdo, por exemplo, para lançamentos? Porque eu imagino que para você traçar ali a jornada da pessoa dentro de um funil, é preciso que você saiba algumas coisas, algumas características sobre ela. Sim. Como é que você faz essa pesquisa? Não existe uma estratégia de conteúdo eficiente sem pesquisa. Mesmo, mas eu só tenho 10 seguidores. Ótimo, se uma pessoa te responder, você já tem algum dado. Primeira coisa que acontece quando a gente pega qualquer especialista é que a gente traça uma pesquisa orgânica para essa pessoa. Não é uma pesquisa de lançamento, de quem se cadastrou, não é essa pesquisa, é outra pesquisa. Ou seja, você vai pegar algum material que você tem, um e-book, um template, uma gravação de uma aula. Eu não tenho nada. Monta alguma coisa no Canva, simples, mas que gere algum valor. Você vai montar isso e você vai colocar no seu feed assim, você quer, pode ser carrossel, pode ser Reels, e você vai colocar no seu story também. Você quer receber um e-book gratuito sobre X? Você quer receber um guia sobre Y? E aí você depois continua. Eu só preciso que você responda essa pesquisa rapidinha, que ao final dela eu vou colocar o link. Ou seja, você gera um gatilho de reciprocidade. Você está dando algo para a pessoa e, em troca, ela está te retribuindo com pesquisas e dados. E é muito importante que nessa pesquisa você entenda a faixa etária, quais são os objetivos da pessoa. Não é só montar persona, não é só você montar idade, nome, salário, não é isso. É sobre você ir bater nos medos, nos objetivos. Uma pergunta que eu sempre faço é, se você estivesse num café comigo e você pudesse fazer uma única pergunta para mim, qual seria? Porque a partir dali você tem ideias de conteúdo infinitas. Hoje eu olho a minha pesquisa pelo volume de respostas que eu tenho e eu tiro literalmente as minhas ideias de conteúdo da minha pesquisa. Eu vou olhando e vou na fonte. É por isso que eu tenho tanto engajamento nos meus conteúdos. Então, o primeiro passo para você que quer começar a criar conteúdo é entender, mas o que as pessoas querem consumir? E aí você roda uma pesquisa na sua base em troca desse material gratuito, ou você faz um benchmarking, que é começar a olhar ao redor. Por que o fulano do nicho X, ele tá tendo tanto engajamento? Alguma coisa essa pessoa tá fazendo. Porque os ativos mais importantes da internet, o quê? Tempo e atenção. O que essa pessoa tá fazendo? Para ela ter 10 mil likes nesse Reels. O que eu posso fazer semelhante, moldando, até que eu crie o meu próprio estilo? E assim você vai conhecendo a pessoa. A pessoa que não tem pesquisa e ela não olha para o lado de forma intencional, que não é um olhar para o lado de forma comparativa, mas é olhar o que o outro está fazendo e posso pegar do outro. Se você não faz essas duas coisas, fica muito difícil crescer num ambiente tão volátil como as redes sociais. É verdade. Eu concordo 100% contigo. E vamos supor que você tem o seu produto estruturado, tem um público bem definido, você vai começar a desenvolver sua estratégia de lançamento. E no caso agora falando da sua especialidade, que é essa criação de conteúdo. A gente sabe que você tem um método eficaz de criação de conteúdos para lançamento. Então como é que você faz essa estruturação de conteúdos para lançamento em cada fase, né, de um lançamento? Ótima pergunta. Quando eu vou lançar um produto,
E quando eu vou pensar na estratégia de conteúdo para esse produto, eu me baseio em 7 etapas, que foi a que eu consegui predefinir para ter mais assertividade. A primeira etapa, ela se baseia numa preparação. Ou seja, antes de eu sequer entrar no lançamento, será que a página está pronta? Será que o conteúdo já está pré-encaminhado? Porque se você não tiver um mínimo de organização, você vai ficar louco tendo que produzir conteúdo, captar leads, fazer página de vendas. A primeira etapa dos conteúdos envolventes é a preparação. E essa preparação também se baseia numa etapa de atração. Ou seja, deixa eu atrair, antes de sequer começar a captar leads, deixa eu atrair pessoas interessadas naquele assunto. Legal. A segunda etapa é a antecipação. Ou seja, imagina um filme, um trailer de uma pessoa, de um músico, que a pessoa só filma um sapato ali aparecendo. O que é aquilo? Eu tô gerando uma pulguinha atrás da orelha da minha audiência de o que esse sapato tem a ver com lançamento, e aí você vai criando, liberando fragmentos, não libera tudo de uma vez. Deixa a audiência descobrindo como se fossem pichas. Coloquei aqui, tirei um story do meu relógio com auras iguais, 12/12, o que significa? O que você acha que é? Aí você vai gerando antecipação na cabeça da audiência. O que 12/12? Será que é a data do lançamento? Será que é o horário? Será que tem a ver com o produto? São os módulos? Não fala, vai liberando pista A, pista B, imagina um quebra-cabeça, sabe? O lançamento, o conteúdo, ele é um quebra-cabeça, no qual cada pecinha, quando encaixada, ela faz com que você tenha um faturamento maior. Ou seja, a primeira etapa é a preparação, a segunda etapa é a antecipação, e a terceira etapa, de fato, é a captação de leads. E é onde muita gente já começa errando, que já pulou para captação de leads. É uma coisa impressionante. Do nada, a pessoa sumiu dos stories e aparece jornada gratuita do conteúdo milionário. Poxa, como assim? Você já vem com essa bomba? É igual você entrando numa loja, do nada a pessoa não te dá nem bom dia. Olá, você quer comprar alguma coisa? Verdade. Deixa eu respirar aqui, deixa eu entrar, deixa eu ver a loja, me dá bom dia. Zero relacionamento, né? Zero relacionamento. Ou seja, a terceira etapa dentro do meu método é a captação de leads. Porque se você fizer a primeira e a segunda, gerar uma antecipação e um mistério, a pessoa já tá ansiosa. Tá, e aí? Vem, fala logo o que é. E aí sim, quando no primeiro dia da captação de leads, você revela qual é o mistério. Você revela o nome, você revela as cores. Parece que a audiência olha pra cima e fica, nossa, agora faz sentido o que essa menina falou uma semana atrás. E depois da captação de leads, vem a etapa do aquecimento, que é a quarta etapa. Ela acontece em paralelo com a captação de leads, ou seja, não é porque está no aquecimento que parou a captação de leads. E eu entendo que o aquecimento é faltando ali por volta de 7 dias antes da abertura de carrinho, ou 7 dias antes da primeira CPL, do primeiro conteúdo. E o aquecimento, ele é literalmente a audiência... Imagina você tá num show de uma banda que você ama, e aí você tá há 3 meses esperando esse show. 2 meses, só que tá faltando 1 semana pro show. Você começa a ficar louco. E agora eu vou ficar em qual hotel? Eu vou de Uber, eu vou com qual roupa? Você tá aquecido ali. E é a mesma coisa com um lançamento bem feito. Você consegue falar pra audiência, olha só, tô preparando a melhor aula ao vivo, tá muito incrível, vocês nem imaginam o que tá por vir. Você vai assistir de onde? Me responde na caixinha, aí a pessoa fala de Portugal, de Balneário Camboriú, de não sei o quê, olha só onde tá todo mundo. E aí quem não tava tão aquecido começa a ver que outras pessoas estão. E ela, poxa, tem alguma coisa interessante aí. E aí ela começa a ficar aquecida junta. Se você faz esse trabalho bem feito, a taxa de comparecimento é muito alta durante um lançamento. Isso é literalmente entender de comportamento humano. E a próxima etapa, que ela é opcional, às vezes ela tem, às vezes não, que é a etapa do evento. Ou seja, é literalmente do evento gratuito, da jornada, só que às vezes não tem, porque o lançamento é direto para o carrinho, para o checkout. Modelo de lançamento de lista de espera, que você vai dar um desconto, o que for, também muito usado high ticket. O evento é ali FOMO puro. Fear of missing out, o medo de ficar de fora. Ou seja, quem tá. Quem não tá, precisa estar até a última CPL, de algum jeito. E aí você fala, você mostra, olha só a loucura que a gente fez ontem, vocês foram incríveis. E coloca pede pra pessoa, a pessoa mais quente, o momento que ela tá mais quente, é nos primeiros minutos que a live acaba. Ela tá muito quente. Depois ela foi fazer outra coisa, ela foi dormir, ela esqueceu, não sabe nem se vai participar no dia seguinte. E a sua CTA tem que ser muito assertiva. Muito. E as pessoas, elas precisam ser estimuladas, porque hoje a métrica mais difícil dentro do Instagram é comentário. A pessoa curte, a pessoa salva, mas comentar, se expor,
poucas dão, a não ser que você estimule muito, peça pra ela pedir opinião, seja algo polêmico, ou seja algo de uma conquista. Ela fala, parabéns, adorei. Se não for, você vai ver 300 pessoas visualizando seus stories e 3 comentando. É assim que acontece. Então, quando a gente termina um evento, a gente tem que estimular as pessoas a comentarem. Olha, quem tiver o melhor comentário, amanhã eu vou passar um desafio e eu vou abrir o seu desafio. Ou amanhã, ou todo mundo que comentar nos 3 dias vai ganhar acesso ao meu Close Friends. Você vai, sabe, tá um ritmo muito, muito intenso. Ali é literalmente você tá fazendo cardio todo dia, porque é o momento de você depositar todas as suas energias. E a 6ª etapa é de abertura de carrinho, que também é a etapa que as pessoas erram muito. Ou fazem sua captação, ou abertura de carrinho. Se participa do evento, depois compra, tá bom? Aí a pessoa fala, hoje não. Então, a abertura de carrinho, durante um lançamento, é literalmente para você falar com o público que já soube da sua oferta, se você fez uma antecipação bem feita. Dentro dos grupos do WhatsApp, dentro da própria live. Então, a abertura de carrinho é você mostrando o seu método por dentro. Não é só falar post de inscrições abertas, não é sobre isso. É sobre você falar, você pega um case de alguém, um case que os melhores posts de case são baseados em transformação, em antes e depois. Então, você pega a história de alguém, esse é o momento de você usar essa história. Você fala, ela vendia brigadeiro e hoje ela já faturou R$1 milhão. É sempre antes e depois. E nem sempre a pessoa vai te dar essa resposta. Você tem que ser um investigador. Ou seja, durante a abertura de carrinho, coloca um post de case. Conta a história da pessoa, como que ela vendia brigadeiro, o que ela aprendeu. No final, coloca uma CTA. Se você quer aprender o meu método brigadeiro milionário, comenta brigadeiro aqui, que eu vou te enviar o link enquanto as inscrições ainda estão abertas. Ou seja, existem muitas formas da gente brincar com a audiência e mostrar a metodologia para além do post de venda direta. E, por fim, a última etapa é a etapa que a gente faz um agradecimento aos alunos, que é a etapa da pós-venda, que essa aí ninguém faz. Ninguém faz. A pessoa vende e some. Ou fica ali durante os 7 dias, que é o período de reembolso, depois ela some. E a etapa da pós-venda é literalmente uma etapa de agradecimento. Pode ser você colocando post-it com o nome dos seus alunos, pode ser você escrevendo, o que for mais fácil, agradecendo a confiança das pessoas. Porque, primeiro, você gera uma sensação de tribo, de comunidade, de eu participei dessa, eu tô dentro dessa turma, que legal. E você gera uma sensação, de novo, de FOMO de quem ficou de fora. Uhum. Eu já perdi, às vezes, eu já perdi as contas de quantas vezes a pessoa fala, eu não entrei dessa vez, mas daqui 2, 3 meses eu vou entrar na próxima turma. Conteúdo de pós-venda bem feito. Então, essas são as 7 etapas. Que massa. Destrinchou aqui pra nós. Já Excelente. deixa seu like, por favor. Olha só, Milena. Agora, na etapa de aquecimento. Esse aquecimento, ele funciona... Existe alguma regra ou depende do nicho? Não sei como que você ensina sobre isso, mas... Esse aquecimento, ele funciona diretamente no feed ou precisa ser no stories, vídeo, post, ou não importa? O que importa é a narrativa lá dentro. Precisa ser em tudo. Legal. A etapa do aquecimento dentro de um lançamento, ela precisa estar tocando em todos os pontos de contato de audiência. Principalmente nos stories, que é onde as pessoas mais estão. Ou seja, é literalmente você mostrar seus bastidores. Olha o que eu tô preparando para vocês. Olha esse material. Ou o que você quer aprender junto comigo, jogando a bola para a audiência. É uma etapa muito legal e importante das pessoas estarem juntas participando. Sim. Porque se a comunicação ela é unilateral, só você tá com os holofotes e com o microfone, tá, mas e o relacionamento? Pergunta pro outro na etapa de aquecimento, o que você quer aprender na primeira aula? O que você acha que eu não posso deixar de falar? Ou, me responde aí, quem já tá pronto pra aula? Aí você vê o direct, todo mundo, aí você printa o direct e fala, olha só quantas pessoas já estão prontas pro evento. Você fala, é engraçado que você falando agora, eu consigo visualizar várias pessoas, vários experts fazem isso de fato. Profissionais. E fazem de uma forma tão natural que você não percebe que você tá entrando dentro de um funil. E Sim. você acompanhou todas as sequências de stories e no final você fica, por que eu comprei esse curso? Porque você foi envolvido, sem perceber que foi envolvido, ao longo de 20 dias. É verdade. Mas assim, você falou aí que a Carol deu esse exemplo da antecipação, você falou que tem de ser em todos os meios. É feed, é reels, é story, é meio que empilhamento de informação sobre aquele tópico. Mas vamos supor que um player, o que é muito comum, ele tem múltiplas redes. Ele tá no YouTube, ele tá no TikTok, ele tá em tudo, até LinkedIn, o que for. Durante esse período
essa antecipação ou qualquer outra etapa, ela acontece em todas as redes sociais? Então me surge a dúvida. Hoje você trabalha com múltiplas redes, tem um foco em, por exemplo, o Instagram, e quando você vai, caso você trabalhe em múltiplas, quando você vai criar um conteúdo para para Instagram ou para TikTok, é um modelo de narrativa único ou cada plataforma tem uma exigência? Cada plataforma é completamente diferente, embora você possa reciclar conteúdos de um para o outro. Exemplo, eu posso reciclar o conteúdo do Reels para o TikTok, sem problema nenhum. Mas o comportamento de uma pessoa no Instagram é muito diferente de uma pessoa no LinkedIn. Muito. Então, embora a antecipação ela tenha que, e todas as etapas do lançamento elas tenham que acontecer em todas as plataformas e todos os pontos de contato, vale refletir sobre a pesquisa de persona feita inicialmente. Será que o lançamento que eu estou fazendo agora, a pessoa está em todas as redes sociais? Será? Não necessariamente. Quantos anos minha audiência tem? Será que ela está no TikTok? Porque o TikTok surpreende. Então, é importante entender que cada plataforma, e às vezes a pessoa coloca um conteúdo que bomba no TikTok, ela vai pro Reels e fala, mas que Reels flopado? Por quê? Porque as trends, elas literalmente acontecem no TikTok. É mais volátil. O conteúdo do TikTok, a pessoa coloca ali sem muita preocupação, ela não tá muito preocupada em quem ela vai seguir, a pessoa, sabe, é uma coisa, são ganchos, o dia que e eu que decidi fazer tal coisa, é muito pessoal, feito com a câmera mesmo, você vai falando. Já o Reels, a gente tem uma preocupação bizarra com a estética, com o feed do Instagram, não sobre combinação, mas eu não sigo qualquer pessoa no Instagram como eu sigo no TikTok. O conteúdo é diferente, ele tende a ser um pouquinho mais elaborado. Eu me preocupo mais com a qualidade audiovisual. Eu me preocupo mais em quem tá vendo o story. Inclusive, tem a opção de ocultar stories, de tanto que é a preocupação. Já o LinkedIn é muito mais propenso à leitura. São textos maiores, mais corridos, você consegue fazer reflexões lá. E o conteúdo do YouTube são pessoas mais propensas a ficar 1 hora no seu vídeo. 30 minutos, a ver videoaula, a ver tutorial. Ninguém entra no Instagram pensando, nossa, hoje eu vou passar 2 horas estudando marketing de conteúdo. Não, de repente ela vê um conteúdo que agregou na vida dela, se inspirou e ela teve uma pequena transformação. Já no YouTube eu posso, agora eu vou sentar 2 horas, vou pesquisar aqui o que é marketing de conteúdo. Ou seja, cada plataforma ela tem sua forma de criar conteúdo, porque são pessoas diferentes consumindo. Se você é um especialista que tem várias plataformas, a antecipação ela acontece em todas. O aquecimento acontece em todas, desde que o conteúdo seja adaptado para cada plataforma. E dentro do conteúdo, independente da plataforma, precisa ter ali uma narrativa que envolva esse lead, esse cliente, certo? Sim. Todo lançamento bem estruturado, ele é baseado muito em ambientação e ele é baseado no tal do inimigo em comum. Você vai ver, qualquer lançamento de especialista que você tiver na história da humanidade vai ter esses 2 fatores. Primeiro, a ambientação, ela é muito sobre em que ano isso se passa, quando é temático. Em que ano isso se passa? Quem são as pessoas que estão aqui? Qual é o meu contexto hoje? Eu vou usar a minha narrativa do passado ou a minha narrativa atual de como eu sou bem-sucedido? E o inimigo em comum, não existe personagens dentro de uma boa jornada do herói que sejam bem-sucedidos se ele não tem inimigos e travessias ao caminho, porque fica chato uma história de uma pessoa que só vence na vida. Ou seja, o inimigo em comum é pelo que a gente é contra, pelo que a gente vai lutar, que é por isso que tem gente que vende tanto. O que eu sou dentro do mercado, as pessoas juram que é verdade, mas eu olho e falo, isso não é verdade, eu não acredito nisso. Uma das coisas que me fizeram vender muito foi porque eu me posicionei desde muito cedo sobre esse marketing tradicional que a gente vê por aí. Marketing baseado em muita ostentação pela ostentação, que cada pessoa tem o seu método, cada pessoa tem o seu jeito, e se tem alguém interessada nisso, é porque vende. E eu comecei a perceber, será que é sobre isso? Será que necessariamente eu preciso ir por esse caminho, apesar de eu saber que ele vende muito? E aí, uma das promessas que mais me fez vender foi assim, aprenda a criar conteúdo para todas as etapas de um lançamento, sem prometer até a sua mãe para faturar. Que massa, até a sua mãe pra faturar. É muito besta. Sim. E o pessoal adorou. Falou, nossa, é sobre isso. Eu não quero ficar prometendo um monte de coisa que eu não posso entregar. O bônus A, o bônus B, o bônus C. Não quero prometer pra pessoa que ela vai fazer 20 mil reais, apesar de eu saber que é possível.
E aí foi esse marketing de aproximação, de ser mais tangível. As pessoas querem realidade, elas querem te inspirar, elas olham pro alto e ficam, nossa, eu posso chegar ali também. Isso é muito positivo, que a gente não pode ficar sempre no... É uma linha tênue entre a admiração e o eu sou uma pessoa como você. Ou seja, você não pode ser só a pessoa como ela, porque senão, o que vai ter ali de inspirador? O que a pessoa vai comprar de admiração de você? Mas também, ao mesmo tempo, ó, eu cheguei aqui, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu também sou como você. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho sonhos, eu tenho medos. E uma coisa que eu sempre falo é a seguinte, quando você for criar conteúdo com narrativa, compartilhe cicatrizes e não feridas. O que significa? Compartilhe algo que já passou e você aprendeu. Tá marcado, seguir a vida e agora eu vou te ensinar como fazer diferente. Já a ferida, ela tá aberta. Ou seja, você se coloca num lugar de vulnerabilidade muito grande. Se alguém te falar, te jogar um hater sobre essa história que você tá contando e ela ainda tá aberta, vai doer. Ou seja, sempre compartilhe cicatrizes. Ó, já passou, não ressoa mais em mim, mas faz parte da minha história. Agora, ferida, você vai te colocar num lugar de, nossa, mas essa pessoa, ela é assim? Entende? Até porque as cicatrizes, ela faz com que você se vulnerabilize dentro de um ambiente seguro, porque você vai mostrar o que você aprendeu com aquilo e mostrar para outras pessoas o que não fazer ou o que fazer, né? É muito legal. A gente recebeu a Maia Santos aqui no KiwiCast, ela falou exatamente isso. Às vezes a pessoa, quando vai se posicionar como expert, ela ainda não descobriu ou não definiu qual história ou qual faceta da história dela ela está disposta a mostrar ali, para que seja seguro criar todo um storytelling em volta dos conteúdos que ela vai oferecer. Inclusive, aproveitando esse gancho de storytelling, eu sei que você é muito boa nisso, uma dúvida que surge é possível fazer storytelling sem copy e copy sem storytelling? Porque, assim, o storytelling é a arte de contar boas histórias para envolver pessoas e tudo mais. Agora, quando a gente pensa em copy, por tudo que a gente aprende aqui, a gente entende que é uma escrita persuasiva que faz a pessoa tomar algum tipo de decisão em qualquer tipo de oferta ou, enfim, qualquer coisa que você esteja querendo que ela faça. Mas aí eu fico pensando, será que dá para ter storytelling por storytelling sem a copy ou ter a copy sem o storytelling? E aproveita e explica pra galera se existe uma diferença e qual é entre as duas coisas. Existe uma diferença, sim. A copy, ela é a parte textual, ela é a parte escrita, e o storytelling, ele é um mecanismo. Eu entendo o storytelling como uma ferramenta que pode ser usada numa copy, que pode ser usada num design. Você pode ter storytelling dentro de um design. Você cria uma narrativa, uma ambientação, como cores, paletas, cores e paletas, tipografias, elementos visuais. Ou seja, o storytelling, ele é o caminho dentro de vários recursos que a gente pode utilizar. E dentro da minha visão, não existe copy envolvente sem storytelling. É impossível. Você vai dizer assim, compre essa xícara. Isso é uma copy. Que incrível. Mas essa é uma xícara especial, feita pela KiwiFi, para mim, em um dia muito importante. Eu estou leiloando ela. O significado muda. E quando eu falo de copy e storytelling, eu gosto muito de usar 3 técnicas. Existem várias. Mas já que você falou sobre copy, eu gosto de imaginar que uma história, ela tem várias facetas. Ou seja, a minha história, por mais que ela não pareça ser a mais mirabolante do mundo, eu posso contar ela de várias vezes, de vários modos diferentes nas minhas redes sociais. Tem uma história que eu uso muito, que no início da minha carreira eu ganhava R$5,30 para fazer um carrossel. Tanto a parte de arte quanto a parte de texto. Ou seja, era um valor muito barato. E se eu usar, por exemplo, uma técnica baseada em contraste, eu posso dizer, é muito baseado em antes e depois. Vocês vão ver que muitos especialistas fazem isso. Eu posso dizer que eu precisei ganhar R$5,30 para hoje ter 2 empresas. Ou seja, a Carol precisou fazer tal coisa para hoje ela ser apresentadora da KiwiFi. Entende? Para hoje ela ser host. É muito baseado no contraste, na jornada do herói completa, nos 12 passos. Isso vem demais. Total. A galera fica, uau, contraste, eu sou você do passado, eu posso ser você do futuro. Pelo contrário, eu posso pegar a mesma história, e tem uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica do hiperzoom. Eu dei esse nome porque imagina que você dá um zoom numa câmera, tem vários elementos, e aí você deu zoom num elemento em específico. Eu vou olhar para aquele elemento que eu dei zoom. Ou seja, eu estou aqui com vários elementos, e a minha câmera aproximou aqui, nessa garrafa. O que isso significa? Que eu vou olhar para a garrafa.
Você pode pegar um acontecimento, um objeto, sabe, um momento marcante da sua vida e dar um foco nele. Exemplo, aqueles carrosséis de 5h30 me fizeram hoje fazer meu primeiro 6 em 1. Eu mudei. Em que sentido? Enquanto antes eu estava baseada num contraste, agora eu estou baseada no... O objeto é o protagonista da narrativa. Eu usei ele para conduzir as telas seguintes de um carrossel ou de um roteiro de um Reels. Entende? E você pode fazer isso sobre qualquer coisa. Imagina que esse relógio é super importante para você. E aí você, baseado na técnica do hiperzoom, você faz assim, esse relógio mudou a minha vida. Ou esse relógio me fez ter hábitos saudáveis. E aí você conta a história que antes de ter o relógio, você não sabia, você não se sentia estimulado para ver quanto você corria, quanto não. E hoje você é uma pessoa mais saudável porque você controla os seus hábitos. Não é sobre o relógio, mas é sobre a narrativa que vem junto com o relógio. Entende? E também a gente tem um outro... Eu tô pegando os 3 que são muito impactantes. O da curiosidade é muito, muito, muito impactante quando você usa curiosidade dentro do seu conteúdo. Ou seja, você vai num tom de eu tô contando algo que eu não sei se você sabe. A mesma história dos carrosséis de 5h30. Talvez você não saiba, mas eu precisei ganhar 5h30 por carrossel para hoje conseguir cobrar mais de 8 mil. Um exemplo. Por mês. Ou seja, você começa a perceber, quando sua chavinha vira, é muito engraçado quando eu ensino isso, que a pessoa vê narrativa em tudo. No ônibus, no carro. Agora, esse momento, virou um post para vocês, em algum momento. Sim. Tudo, sua mente se expande completamente. Eu gostei muito da pergunta que a Carol fez, porque é realmente uma dúvida que quebra a cabeça da galera, né? Muitas pessoas mal sabem a diferenciação entre storytelling e copy. E você trazer essa clareza Sim. é muito bom para nós e pra galera que estaria assistindo a gente também. Só que aí me vem uma dúvida com foco em storytelling. Então, quando eu penso em storytelling, vem logo na minha cabeça Disney, por exemplo. Criam aquelas histórias que são envolventes, você se apega, você se envolve, você se emociona com aquele momento de 1 hora e meia que você tá na frente da tela. Então, pensando em storytelling, não só de um filme, mas até para um negócio digital, quais são as características de um storytelling que se conecta a ponto de criar essas emoções, esse nível de conexão com a audiência? Para você fazer um... Por que a gente lembra da Disney quando a gente fala de storytelling? Porque a Disney, ela trabalha com os 5 sentidos. E um storytelling bem feito, ele trabalha os 5 sentidos, mesmo que seja virtual. Você vai conseguir trazer essa sensação para a audiência, mesmo que ela esteja vendo uns stories. Para mim, você vai olhar e vai dizer, eu fiz um storytelling bem feito, quando eu ativei as 5 emoções, os 5 sentidos. Ou seja, eu ativei o visual, por meio da cor do lançamento, da tipografia do lançamento, eu tô aqui criando uma temática de o Ícaro de Carvalho. O Ícaro de Carvalho criou um lançamento recentemente que era temática espaço. Ele tá de astronauta. E aí ele usa o sentido do visual para conseguir gerar essa emoção de cara, bum, tô no lançamento, bum, tô numa temática. Storytelling puro. O tato, por meio das texturas que você usa nos seus posts, das texturas que você usa de apoio dentro de uma caixinha de perguntas. Daqui a textura de madeira, se eu coloco uma foto sobre isso, eu consigo tangibilizar o que isso aqui significa. Vira uma pira, mas é uma pira muito legal. O olfato. Por exemplo, eu não consigo sentir isso por meio de uns stories. Mas se eu sou confeiteiro e eu posto um story de um cookie sendo aberto. Uma fumacinha saindo. Eu pensei na fumacinha. Eu não consigo sentir isso por meio dos stories. Ou imaginar. Eu consigo imaginar isso por meio dos stories. Então, a gente vai trabalhando e transitando entre cada um desses sentidos. E imagina que você está entrando numa loja e de cara você vê a música que está tocando na loja. E aí você tá ali... na audição, você criou a música que vai ser repetida durante todo o lançamento. A temática de Star Wars, então eu vou sempre colocar Star Wars nos meus stories e a pessoa vai entrar na pira, ela vai te repostar com um áudio do Star Wars. Narrativa é sobre gerar movimento. E gera movimento quem consegue transmitir sensações para o outro. Agora você tá aí com quase mais de 6 mil alunos, quase 7, né? 7 mil alunos. Quais são os erros mais comuns que você já percebeu nos seus alunos e também percebe na galera nas redes sociais na hora de usar o storytelling? E como essa galera pode fazer para evitá-los?
Erros muito comuns na hora de usar storytelling. Primeiro, a pessoa acha que ela precisa ter a vida mais sofrida do mundo para gerar engajamento. Não necessariamente. Ela precisa ter uma copy bem feita por meio da narrativa para a pessoa entender o impacto daquela história. Uma vez, eu atendi uma médica cliente que ela olhou para mim e falou, mas minha vida foi perfeita. Meus pais pagaram minha faculdade de medicina, eu não tive problema, não precisei pegar ônibus. Eu falei, tá. Agora me fala, quantas noites você precisou ficar estudando para tirar notas altas na faculdade? Ela falou, muitas. Tá aí. Essa é uma história de abdicação. De abdicar de algo para chegar em algum lugar. Ou seja, primeiro, você não precisa ter a história mais sofrida do mundo, mas ela precisa ser muito bem contada. Muito bem contada. Uma outra coisa que eu vejo de erro, a pessoa, quando ela se empolga e entra no universo do storytelling, é muito engraçado. Ela quer usar todas as histórias. Ela começa a ver história em tudo, então agora vai ser tudo história. Vai ser tudo, tudo, tudo. A partir de agora vai ser história que vocês vão ter. E aí eu falo, calma. Guarda umas pro próximo lançamento. Não esgota tudo num único post. Ou seja, com a mesma premissa de que uma história pode virar 3, 4, 5 posts, pra que você vai gastar 3 histórias num único conteúdo, num único Reels? Vai dividindo. Vai aos poucos falando. E o último erro que eu acho muito comum que as pessoas cometem quando se trata de storytelling é elas terem medo de ser repetitivas. Ah, mas eu já falei essa história no lançamento passado. É verdade. Chegou audiência nova, se você tiver feito tudo bem feito. Chegou uma base nova que não te conhece, você tá entrando agora. Ou, se a pessoa já viu, conta de um jeito diferente. Muda a capa, muda a headline, muda o título. Dá uma outra ambientação à mesma história. Usa uma foto que você não tinha usado ainda. Então, esses são os 3 maiores erros. Legal. Pensando em histórias, tem pessoas que meio que têm o dom, assim, elas envolvem nas histórias, você fica preso. Já tem outras pessoas que dá trabalho, assim, você ouvir aquela história, tá arrastado. Tem gente que desenvolve a habilidade, não era muito bom, fica bom. Vamos supor que tem alguém ali do outro lado que quer desenvolver essa habilidade de copywriting ou de se comunicar melhor. Quais são as práticas que você recomenda a uma pessoa que está interessada fazer para desenvolver essa habilidade de contar boas histórias? Para quem quer começar a aprender história do zero, você vai ter que entender sua própria história, ter autoconhecimento, que as pessoas não têm noção do quão impactante a história delas pode ser na vida do outro. Quer começar a contar a história e ver história em tudo? Cria um banco de histórias, cria um banco de referências. Sabe o que você vai fazer? Você vai criar uma pasta no Drive e vai colocar essa pasta por anos. Não precisa ser todos os anos, de 2000 a 2023. Mas faz pelos anos mais importantes da sua vida. 2016, 2018, 2023. Em cada uma dessas pastas, coloca acontecimentos. Ah, nesse ano eu me casei. Nesse ano eu entrei no marketing digital. Nesse ano eu fiz aquilo. Vai salvando por acontecimentos, porque você vai bater o olho e vai dizer... Você vai lembrar de histórias que nem você lembrava. E esse banco de histórias, eu tenho o meu, ele vai sendo alimentado o tempo inteiro. Qualquer copywriter que entra, qualquer social media que entra, ela abre esse drive de histórias, ela sabe tudo o que aconteceu na minha vida. 2018, eu entrei na faculdade de comunicação. 2020, virei especialista. Será que você tem noção do tanto de coisa que você já fez ao longo da sua vida? Sem um banco de histórias, talvez você não tenha, você perca o tato disso. Outra coisa é você ter um bloquinho. É muito simples, você vai ver que é muito simples. Mas eu ando com um bloquinho, um caderno, e esse caderno não é muito diferente do bloco de notas do celular. Porque esse bloco, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, eu anoto que seja relevante. Ou seja, eu tô lendo um livro, eu vou no modo investigativo. Se eu vi que nesse livro tem uma passagem interessante, se eu só grifar, eu vou esquecer dessa passagem. Eu posso olhar enquanto tá quente ali, no médio prazo. Eu vou no meu bloquinho e eu coloco uma palavra-chave e coloco entre parênteses, página 110. Boa dica. E aí eu vou olhando e eu tenho ideias infinitas de ideia de conteúdo. Eu tenho ideias infinitas de ideias de lançamento. Minha mente borbulha, tanto para mim quanto para os clientes. Porque criar conteúdo e narrativa é sobre você ter repertório. E uma bagagem vazia, ela não gera conexão. Verdade. Então, esses são os principais hábitos para você começar a criar conteúdo com história. Top. Agora, além de atrair novos clientes, acredito que o storytelling também seja importante, imprescindível para reter os clientes que já existem ali na sua base, né? Como é que você usa hoje storytelling e se usa, né,
para aumentar o LTV dessa galera na sua operação? Hoje, a nossa taxa de recompra é altíssima. Porque a gente tem uma escada de produtos muito bem predefinida e muito bem fechada. A gente sabe as exatas etapas, às vezes surpreendente, que alguém vai direto para uma mentoria, mas a gente sabe o caminho desse lead. E o lead que te segue, ele quer uma coisa, que te segue no primeiro momento. O seguidor, o visitante, ele quer uma coisa. O seguidor, ele quer uma coisa. O lead quer uma coisa e o cliente quer outra coisa. E a gente tem que brincar com todos eles ao mesmo tempo. Ou seja, se eu faço um conteúdo topo de funil num Reels, falando um dia comigo na QIFI, eu tô atraindo um público para elevação de autoridade. Nossa, eu fui convidada para o podcast da QIFI, que legal. Quem é essa pessoa? Deixa eu dar uma atenção a ela, acabou de me aparecer. Eu não conhecia a Milena, mas eu conhecia a QIFI. Legal, vou dar uma chance para essa pessoa. Mas e a pessoa que já comprou de mim 3 meses atrás? Eu começo a alimentar ela nos stories, entende? Eu começo a responder caixinha mais técnica para ela, que já tá com um problema diferente. Eu começo a dar mais atenção a ela, ao direct. Hoje, na empresa, a gente tem uma pessoa só responsável por direct. Só direct, nada mais. A pessoa, ela respondeu um coração, a gente responde um coração de volta. Pra pessoa, um coração marrom ainda mais, dentro do meu tom de voz, do meu universo. Claro, em momentos que tem muito lançamento, a gente pode perder um e outro. Mas a pessoa que compra de você, ela vai comprar de novo, agora ela quer relacionamento e ela quer aprofundar o que ela já sabe. Verdade. E ela quer, às vezes, só uma oportunidade. Ela tá só esperando. Ela tava esperando comprar de você e do nada você colocou uma Black Friday. Eu já comprei uma vez, eu posso comprar de novo. E uma coisa muito importante é você dar pontos de contato pra pessoa. Ou seja, ela já tá na sua plataforma. Manda um e-mail pra ela. Manda um e-mail pra quem já comprou. Manda um e-mail contando uma história pessoal que talvez você não mandaria para o público geral, cadastrado na sua lista de e-mail, mas para ela você vai mandar, que ela já confiou em você. Ou seja, você faz um e-mail personalizado e específico para aquela pessoa que já te deu um voto de confiança. Ou seja, você coloca assim no seu título, eu não ia nem te contar isso, mas 3 pontinhos, sabe? Uhum. Qualquer coisa. Aí você fala, olha, fulana, eu sei que você já virou aluna do curso X, e eu tô aqui pra te contar uma coisa que eu não conto pra todo mundo, mas eu vou falar pra você. Eu quase desisti do meu lançamento, você dá um tom de pessoalidade. Ou seja, ela já comprou de você, ela já te conhece e agora ela tá sabendo algo exclusivo que outras pessoas não sabem. Ou seja, esse ar de proximidade, de eu tô conversando aqui entre amigos, mas eu ainda sou um especialista, eu ainda tenho autoridade, é o que vai fazer com que a pessoa queira comprar de você eternamente e dê oportunidades pra ela. Se ela comprou um curso agora, entre em contato com ela, faz uma pesquisa de satisfação, pergunta, fulano, como é que foi a sua experiência no produto X? Tem algo que você queira acrescentar, de sugestões? Ela, nossa, eu adorei o curso, foi muito bom. Fulano, olha só, especial pra você, a gente tá te dando um cashback de R$300. Ela pagou 300, mas o produto é 2.000. Você vai receber 1.700. Mas a pessoa tá com a impressão que ela tá pagando mais barato pelo cashback, mas de qualquer forma ela tá te dando 2.000. É melhor você ter só 300 ou você ter 2.000 fechado? Existem muitas alternativas, muitas possibilidades, mas a pessoa que já comprou, ela quer se sentir especial. Perfeito. Fantástico. A gente vê uma movimentação no mercado para valorizar a base, valorizar o cliente Sim. que já tá ali dentro, porque tem um custo de aquisição zero. E é relacionamento, esse cliente pode comprar de você 2, 3, 4 vezes, e a gente tá saindo de uma onda de novos clientes para uma onda de vamos cuidar de quem já tá aqui, sem abrir mão, claro, de conquistar novos clientes. Dando uma stalkeada em sua vida, fazendo um dossiê de quem é a Milena Nóbrega, a gente chegou a alguns números e um deles impressionou, que é o tamanho da sua equipe. A gente até deu uma pincelada ali no almoço, né, que você chegou a ter uma equipe com 30 pessoas, o que naturalmente no mercado digital já não é tão comum, porque geralmente são equipes mais enxutas, principalmente por ser home office na maioria, então dá um trabalho de conseguir gerenciar, estabelecer cultura. Mas também porque você é uma pessoa muito jovem, não tem, apesar de ter 3 anos de mercado como especialista, tem players que têm 10, 15 anos e você tem um resultado incrível. Então, falando de estruturação de equipe, como é que você fez para estruturar um time tão grande e que ao mesmo tempo funcione e rode e gere o resultado que você tem hoje? Quando a gente fala de equipe, a gente está deixando a conversa um pouco mais diferente quando a gente fala do mercado tradicional, do mercado comum do digital, que é vou contratando freela para tapar esse buraco, depois essa pessoa vira... É o crescimento natural. Quando a gente fala de equipe, a gente fala sobre liderança,
Você dá o exemplo. A gente fala sobre uma estruturação hierárquica, que embora não seja, nossa, como eu estou no topo, mas quem que é responsável por cada coisa? Porque às vezes tem gente que na equipe que nem conhece o outro, nunca viu. Hoje, a nossa equipe, a gente define por squads. Ou seja, cada squad, cada grupo, ali ele é responsável por determinada coisa. A gente chegou nesse número muito porque eu tenho 2 empresas. Ou seja, eu tenho uma empresa de infoprodutos e eu tenho uma empresa de social media, uma agência. E não sei vocês, mas a agência é conhecida por ser um ambiente relativamente caótico. E eu pensei, o que a gente vai fazer para isso ser diferente? Eu não quero que a minha empresa entre nessa estatística. A gente traça planos de carreira. Como que essa pessoa vai estar daqui 3 meses, 6 meses? Ela tem noção disso? Ela está se sentindo valorizada? Porque às vezes a pessoa ela sai porque ela queria ganhar R$500 a mais. E ela vai para um lugar que ao invés de 2.000, paga 2.500. Ao invés de 3, paga 3.500. Se você tivesse conversado com ela, será que ela não ficaria mais um tempo? É só R$500, mas que pode fazer muita diferença na vida do outro. Então, os nossos squads, a gente primeiro começa comigo e com o Vitor, que estamos ali no topo, os sócios, e a gente tem gestores. Cada gestor ele é responsável por uma coisa, são coordenadores. Então, o coordenador aqui do administrativo, o coordenador de conteúdo. E esses coordenadores, eles lideram equipes que estão abaixo deles. Ou seja, a coordenadora de conteúdo, ela coordena o squad de designer, o squad de social media, o squad de editor de vídeos. Quando a gente fala de estruturação de time, se eles não tiverem clareza de quem faz cada coisa, se eles não tiverem uma noção de onde eles podem estar daqui 6 meses, principalmente quando a gente contrata uma equipe mais nova, que é muito comum no digital, eles vão sair. Eles vão sair. E terceiro, uma coisa que a gente observou muito, nem todo mundo está pelo dinheiro. E muitas pessoas realmente não estão só pelo dinheiro, embora ele seja muito importante. Se você dá a oportunidade dessa pessoa fazer um curso, de fazer uma mentoria, essa pessoa nunca vai esquecer. Uma das nossas bonificações, que a gente trabalha muito com o sistema de metas, foi que no início do ano a gente deu de presente 2 Lola Pass para 2 funcionárias do Lollapalooza, um festival. E é impressionante, elas nunca esqueceram disso. Eu poderia ter dado o valor do ingresso para elas. Não, pega aqui, esse valor do Pass. Ela iria comemorar, mas depois ela ia pagar a conta e esquecer. O Lollapalooza, o que aconteceu naqueles dias, as fotos que ela tirou, os artistas que elas viram que elas amavam, é uma experiência emocional que vai estar para sempre ligada na empresa. Mesmo que essa pessoa saia, ela vai lembrar da Milena, Já Postei, que levou ela pro Lollapalooza. Ou seja, você usa storytelling até aí. Exato. Pra se conectar com a galera. E isso é feito pelas grandes empresas. Sim. As grandes empresas, elas não falam só quanto que você quer ganhar. Não é assim. Você vai conversar com o seu gestor, ele fala... Se for um bom gestor, ele vai falar... Qual que é o seu maior sonho? Aí a pessoa vai dizer... eu quero ir pra Itália. Um sonho. Será que essa pessoa não vai ficar mais tempo comigo se ao invés de eu dar aqui R$6.000 pra ela de bonificação, eu dei uma viagem pra Itália pra ela? Um exemplo. Será que ela não vai reter ela maior? Não só por isso, ela não pode ficar só pela bonificação. Mas ela pode ficar porque ela pensa que ela está num lugar que vai levar ela mais próximo dos sonhos dela. E isso é muito poderoso. Total. A gente vê isso aqui na QIFI todos os Exatamente. dias, né? A gente vive isso e respira. Agora, estão todos home office? Todos. E como é que você faz pra manter essa galera alinhada com a cultura da empresa? Porque eu imagino que deve ser um desafio, né? As pessoas perguntam muito isso pra nós, porque a QIFI é 100% home office, com exceção da galera que fica aqui em Balneário, mas assim, representa nem 1% da empresa hoje, né? E todo mundo muito bem alinhado com a cultura que foi pré-estabelecida. Então, como é que você faz isso hoje? Para alinhar uma equipe home office é um grande desafio, mas depois que dá certo, é Só muito vai. bom. A gente primeiro estabelece os canais de comunicação. Então, a gente tem os canais internos, que a gente usa o Discord para a galera conversar, fecha lá por canais, então a pessoa sabe para onde ela ir, ela não é perturbada pelo WhatsApp, que é um grande desafio. A gente também tem reuniões fixas, ou seja, exemplo, toda segunda-feira, 9 horas, a gente se fala. E aí, a gente faz uma reunião de kick-off para dizer o que vai ser feito ao longo da semana. Quando é na sexta-feira, no mesmo horário, a gente faz uma reunião de encerramento. O que a gente fez? O que não foi tão ajustado? E, além disso, os gestores têm reuniões com os squads, reuniões internas. Ou seja, essas 2 reuniões eu participo, que são gerais, e os coordenadores ou gestores fazem reunião com o time. Deixa eu fazer aqui reunião com o time de social media.
Tá, vamos lá, que meta a gente tá batendo, o que a gente tá visualizando. Ou seja, é muito ter organização, coisa que empresa home office que tá iniciando não tem. Fala no WhatsApp na hora que é pra falar, na hora que dá, que tá no meio do lançamento. E aí a pessoa tá indo de um lançamento pra outro, ela tá sempre cansada quando é que acaba. É ter isso muito bem estabelecido e ter alinhado expectativas. Ou seja, quando a gente vai fazer uma contratação, mesmo que ela seja home office, a gente fala, olha, essas são as suas funções e possa ser que isso aqui também aconteça. Possa ser que caso a gente precisa no lançamento, a gente vai te demandar isso, embora não seja a sua função primordial. Para você, isso aqui tá ok? Essa possibilidade? Porque senão a pessoa entra e ela fala, isso não era a minha função, porque realmente não era. Uhum. E se você alinhou antes o cenário A, o cenário B, o cenário C, a pessoa não tem uma situação que às vezes acontece, de você estar no meio do lançamento, a pessoa é tão estressada que acabou o lançamento, ela pede pra sair. Que ela não aguentou a pressão. E aí, quando você... o melhor momento pra você alinhar expectativas é durante uma contratação. Sim. Perfeito. Uau. Que bate-papo rico, hein, Carol? Daqueles que a gente gosta, né, Marcelo? Gostou do bate-papo? Tô amando. Você que tá aí do outro lado. Conta pra gente nos comentários se você curtiu. Conta se curtiu e já deixa like se ainda não deixou. Uau, tô muito surpreso. A gente já bateu papo com algumas pessoas que falam sobre storytelling, sobre social media também, e até mesmo sobre gestão de equipe, que a gente acabou pincelando aqui no final. Mas você tem uma didática notável, muito conhecimento gravado aí na cabeça. Parabéns, eu aprendi bastante aqui com você hoje, cara. Obrigada. E olha só, nós costumamos finalizar nossos episódios com uma pergunta reflexiva. Você topa responder? Reflexão é comigo mesmo. Boa. Então simbora. A pergunta é, Milena, que mensagem você gostaria de ter ouvido quando começou no mundo do digital que você pode transmitir agora para quem tá começando? Ufa, essa é bem reflexiva, porque me vem um monte de coisa na cabeça. Quando a gente entra no digital, a gente entra cheio de sonhos. Uhum. E a gente sabe que esses sonhos são possíveis de serem concretizados. E o que eu queria que tivessem me dito é, Milena, paciência. Paciência. Segue a pessoa de 100 mil seguidores, segue a pessoa de 1 milhão de seguidores, mas entenda que seu lugar no mundo, talvez ele vai ser visto daqui 3 anos, 2 anos. E paciência é uma palavra que me norteia muito, porque eu precisei fazer 6 lançamentos mal sucedidos. Foram 5 ruins e 1 mediano. Deu para pagar os custos. E qualquer pessoa teria desistido ali, se ela não fosse muito paciente e perseverante. Então, quando a gente olha no digital, a gente vê resultados reais, de pessoas reais, fazendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e aí a gente faz o nosso primeiro e fica... E aí? Não vendi. E a gente tem histórias de pessoas que fazem 5, 10 mil e ficam tristes. Sim. Porque não fez 6 em 7. A gente pegou história de pessoal que fez 60 mil 80. e ficou triste, porque não fez 6 em 7. Tem noção disso? Ou seja, se eu pudesse te dizer uma coisa, seja paciente. Seja paciente, seja executor, que com paciência tudo acontece. Que legal, cara. Se isso aí fosse um anúncio, eu faria o quê, galera? Eu clicava, arrasta pra cima. Very nice. Muito bom, cara. Parabéns por esse bate-papo. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade e eu falo que falando eu aprendo muito mais. Que massa. Justo. Com Eu certeza também. nós aprendemos muito aqui agora. Oh, yes. E não terminamos, né, Carol? Não terminamos, porque temos o quê? Nós temos presentes. Presentinhos. Pra você, pro Victor, tá ali. Você falou aí da sua xícara da KiwiFi? Não acredito. Pois acredite. Isso é experiência, isso é storytelling. Esse presente é pra agradecer sua presença, por você ter Muito aceitado o obrigada. nosso convite, por Olha ter vindo aqui isso. compartilhar com a gente tanto conhecimento. Tem um presente pro Vitor ali também. Obrigado pela presença de vocês. E pra galera que assistiu nosso episódio, eu tenho certeza que vai querer te acompanhar nas redes sociais. Deixa aí suas redes sociais que vai aparecer na tela. Tudo Milena com 2 L's, NBG. Legal De demais. Milena Nóbrega. Top demais. E pras pessoas que ficaram até o final desse episódio, tem que fazer o quê, Marcelão? Pra você que ficou com a gente até o final e ainda não deixou o like, já deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast e deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu nesse bate-papo incrível com a Milena Nóbrega. E Carol, onde é que a gente encontra essa galera, Carol? No próximo KiwiCast, é um compromisso, eu te vejo lá. Valeu!